Manhã Cidade. 11 horas 11 minutos na Rádio Cidade, do dia 11 de agosto de 2023. Olha, gente, hoje é dia do estudante, tá? E dia também do advogado. Então, hoje é um dia especial. Eu que ensino, eu sou professor, como vocês sabem, tenho meus alunos, então digo a todos os alunos do Brasil, enfim, aqueles que estão nos escutando, um feliz dia do estudante, tá certo? E, no caso, também para os meus alunos de Direito também. E falando nisso, olha, a gente já começa o Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo um professor aqui na bancada. Professor do curso de Relações Internacionais, professor do curso de Direito também, o professor Vanúcio Pimentel, que é cientista político, tá bom, gente? E ele está aqui à minha direita na bancada, à sua esquerda aí na tela da Rádio Cidade. Para quem está na experiência Rádio Cidade, ó, vem aí pelo YouTube, nosso canal é Rádio Cidade 99.7 Reportagens, e pelo Flixidade também, você pode baixar no seu celular rapidinho e ter toda a nossa programação. Olha, o professor Vanúcio Pimentel vem conversar com a gente sobre a política, uma análise da política. A gente tem que entender os fenômenos, o que está ocorrendo, conectar os acontecimentos, e para que a gente possa ter, um entendimento de tudo o que está rolando na política, porque de tédio ninguém morre na política. Então vamos aqui dar nossas boas-vindas. Professor Vanúcio, é um prazer tê-lo de volta ao Cidade Entrevista, principalmente porque nós vamos tentar tratar um pouquinho dos fenômenos da política que estão sempre a todo vapor. Eu sei que 2024 é ano eleitoral, 2023 não é, mas eu vou lhe dizer, viu? Parece que esse ano está mais movimentado do que se tivesse eleição. Acho que é justamente por causa da expectativa de poder. Então, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade, é um prazer tê-lo de volta, e eu já lhe pergunto o seguinte, professor, anos pré-eleitorais são mais movimentados que os anos eleitorais? Como é que o senhor vê essa situação na política? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui de novo. Bem, na verdade, é sempre mais agitado porque há incerteza, né? Assim, há incerteza no ano da eleição de quem vai ganhar muitas vezes, mas às vezes não. Às vezes há uma certeza de que alguém vai ganhar. Enfim, o cenário fica claro, né? No ano eleitoral a gente sabe quem são os jogadores, quem são os partidos, quem apoia quem é que vai estar seguindo na disputa. Mas em 2023, né, ou seja, no ano pré-eleitoral, a gente não sabe. Então, é esse elemento de incerteza que cria essa expectativa no ano anterior. Por isso que a gente diz assim, é mais agitado, mas é porque a gente sabe muito menos agora do que no ano da eleição. O cenário está mais turvo, né? Se você pensar em água, está mais movido. Agora, professor, começamos então pelo nacional. A gente começa de cima para baixo para a gente terminar aqui no local. Começando pelo nacional, como o senhor avalia? Veja, os 6 primeiros meses do governo Lula, ele conseguiu na Câmara aprovar a reforma tributária, ainda está indo para o Senado, mas também já está fazendo mini reforma ministerial, né? Uma reforma ministerial para abrigar republicanos, abrigar PP. Como é que o senhor vê essa necessidade da política, e se voltamos ao presidencialismo de coalizão, ou nunca saímos dele, né? Aquela necessidade de negociar com o Congresso a governabilidade, que a gente viu, o Bolsonaro tentou diferente, mas o Lula parece vir naquela cartilha de sempre. Como é que o senhor vê essa situação? Eu não acho que nós nunca saímos do presidencialismo de coalizão, e, na verdade, o que mudou é a dinâmica, né? A dinâmica é bem diferente. Então, eu acho que Lula, quando ele assume, ele tinha uma preocupação de não depender muito do Arthur Lira. E aí ele volta para uma estratégia que ele usou anteriormente, que era organizar por meio dos partidos, né? Então, ele pega 3 partidos que não estiveram na base dele no primeiro turno e dá 3 ministérios a cada um. 3 à União, 3 ao PSD, 3 ao MDB, na expectativa de que aqueles 3 ministérios para cada um daqueles 3 partidos pudessem levar para a base dele uma maioria de votos significativa, que ele dependeria menos do Arthur Lira. E não foi o que aconteceu. Então, dos 3 ministérios de cada um desses partidos, ele vai estar começando agora a reorganizar para poder ver se aumenta a base desses e incluir outros, porque ele vê hoje que não é suficiente, que mesmo que ele consiga o máximo de votos possível desses 3 partidos, ele não será suficiente para manter uma base para ele. Então ele trocou a Daniela Carneiro pelo Celso Sabino do União, e agora tenta reorganizar para trazer mais 2 partidos, que é o PP e o Republicanos. Mas aí
é depois de ver que não tinha como escapar do Arthur Lira. Ou seja, aí depois que se percebe que não tinha estratégia viável para diminuir a dependência do Arthur Lira, ele resolve ter que negociar com o Arthur Lira, não é isso? Exato. Então, no final das contas, o Arthur Lira, ele trabalha como se fosse um primeiro-ministro do Brasil, algo assim. Qual é o tamanho do poder do presidente da Câmara? E parece que é maior até do que o do Senado. Queria até uma comparação entre os dois. O do Senado é o Rodrigo Pacheco, né? Quem tem mais poder, Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco? Informalmente, os dois têm o mesmo poder, mas como a Câmara tem muito mais deputados, acaba que ela acaba sendo muito mais difícil de construir uma base de apoio e de ter um apoio para uma determinada votação. Então é muito mais difícil conseguir o apoio dentro de 513 do que de 81. A negociação... Então, a negociação é muito mais pesada, né? Então, assim, com maioria qualificada, você precisa de uma quantidade muito grande de deputados, né? 308, né, professor? É muita gente. Então, assim, é muita gente, né? Então, o Senado é diferente. E além do perfil, né? O Senado tem um perfil majoritário que é diferente de negociar do perfil proporcional, né? Que a lógica de sobrevivência é diferente, né? Primeiro que um tem um mandato de 8, o que dá a ele uma estabilidade, vamos dizer assim, muito maior do que aquele que precisa de um mandato de 4 e que tem que sobreviver dentro daqueles 4, manter uma base e construir para ampliar e para poder ter um novo mandato na próxima eleição. O senador não. Além de ter uma lógica majoritária, vai depender muito mais do arranjo, né, do apoio ao governador, ao presidente e à questão partidária local, do que exatamente a dependência de uma base específica. Então, são naturezas diferentes. Então, é por isso que tem não só o número, né, mas a natureza também do mandato, que cria essa necessidade muito maior na Câmara do que no Senado. Perfeitamente. E nesse caso, como o senhor vê a ascensão do Silvio Costa Filho? Porque ele é quem está cotado dentro do republicano. Lembrar que o republicano apoia o Bolsonaro. Tá? E o republicano é um partido muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que apoiou o Bolsonaro em sua maioria. E aí a questão é que agora o Silvio Costa Filho abriu dissidência aqui em Pernambuco para apoiar o Lula e vai para um ministério desse. Essa liderança em ascensão pode colocá-lo para uma majoritária em 2026? Parece ser esse o plano, é por aí, professor? Como é que o senhor vê essa movimentação do Silvio, que pode ser É impossível, porque ele está galgando espaços. O republicano já foi governo anteriormente, né? Lá atrás o republicano já teve no governo, já teve muito próximo ao governo Lula. Hoje é uma situação muito complexa porque o republicano abarcou uma parte do bolsonarismo, Tarcísio, Mourão, várias outras pessoas que eram ligadas a Bolsonaro foram para o republicanos, mas o republicanos ele é um partido que representa muitos interesses. Não apenas o interesse de uma pessoa ou mas ele acaba representando o interesse da TV, interesse da igreja, interesses dos bolsonaristas, ou seja, há uma multiplicidade de interesses dentro do partido hoje. Então, como assim, braço político de um conglomerado empresarial, que é o Republicanos hoje, ele é um braço político de um conglomerado que tem uma igreja, que tem uma TV, que tem uma série de empreendimentos. Então, e ele é mais um empreendimento daquele conglomerado. Então, o Republicanos ele tem uma situação muito particular nesse sentido. Quem estuda o Republicanos hoje na ciência política coloca ele como uma subsidiária de um conglomerado empresarial, né? E ele funciona assim. Então, o Silvio ele acaba por ter uma trajetória de apoio a Lula em Pernambuco, o pai dele, o irmão dele está no PCdoB. Ele acabou estando num espaço privilegiado, porque o Lula, entre olhar, todo mundo foi olhar para ele. Então acaba sendo que o Silvio agora pode ser a porta de acesso dos republicanos ao governo. Então vai ter gente que vai se incomodar, fora dos republicanos, obviamente, mas dentro, eu acho que ela não é uma dissidência que vai ser negativa para o partido, não, porque acaba sendo uma porta para o governo que o partido prefere ter para escoar os outros interesses que o partido tem, do que exatamente se voltar exclusivamente para o bolsonarismo. Ou seja, vai funcionar para o partido, né? Esse espaço
dado a Silvio Costa Filho. E isso tem um preço. Professor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, né? A gente continua aqui ouvindo cientista político e professor Vanúcio Pimentel a respeito do quadro da política. E daqui a pouco a gente já entra na questão estadual também, porque se tem um lugar que a política está se movimentando é aqui em Pernambuco. Mas é o seguinte, em 1 minuto a gente volta. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima à UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar. O governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Festival da Casa e Construção é na Tupã. Tudo em louças, metais e esquadrias. Painel de LED 18 watts Avante de R$ 28,90 por R$ 17,90. Caixa sifonada PVC número 15 Crona de R$ 43,69 por R$ 29,90. Pá de aço quadrada cabo madeira Tramontina de R$ 33,90 por R$ 29,90. Medidor laser 40 metros de distância Bosch em 10 de R$ 41,99. E você ainda concorre a 10 carros 0 km. Tupã, há 40 anos, as melhores promoções são de casa. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru.
Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo o cientista político Vanúcio Pimentel. A gente está conversando sobre, fazer uma análise, né, da política nacional, estadual e local, a respeito de quê? Dos acontecimentos da política nesse semestre, né, ao longo desse ano, mas principalmente nos últimos meses. Olha, professor Vanúcio, a gente chega, quero chegar na questão estadual, porque a gente tem visto alguns sinais, né, algumas situações. Primeiro que houve uma pesquisa do Instituto Veritá que colocou a governadora Raquel Lira com a pior avaliação no cenário brasileiro, né? Dos 27 governadores, ela foi considerada a pior, com 60% de reprovação e apenas 39% de aprovação. E aí é o seguinte, ao mesmo tempo a gente viu ao longo do semestre dificuldades na Assembleia Legislativa, questão com os servidores públicos, mas ao mesmo tempo uma boa relação com o governo Lula. Então você tem nessa balança aí coisas positivas e negativas para Raquel dentro do contexto. Queria saber o seguinte, como é que o senhor viu essa pesquisa? Né? Isso se trata de um retrato do momento, é reversível? O que está ocorrendo para a governadora chegar a uma avaliação tão baixa e principalmente comparando com outros governadores? O do Tocantins chega até 87% de aprovação e Raquel tem só 39%. O que está ocorrendo na visão da ciência política, professor? Eu acho que a gente precisa compreender o governo Raquel ao longo desses últimos 8 meses, né? Então, assim, acho que uma coisa é o tempo da política, uma coisa é o tempo da gestão. Ela tem um foco muito grande no tempo da gestão, mas o tempo da gestão são 4 anos, isso, que é o mandato. Mas o tempo da política não, porque no governo do estado você tem eleição de 2 em 2 anos, não de 4 em 4. Por causa da eleição municipal que influencia, não é isso? Então, quando ela ganha em 2022 e assume, todo a fauna política estava esperando ela reorganizar a coalizão e desenhar como é que seria o jogo para o ano que vem, porque é isso. E aí ela não faz. Ela simplesmente se foca na gestão, decreto para lá, decreto para cá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e deixa sem coalizão nenhuma, sem base de apoio, sem estruturar a política do Estado, porque é o governador, a governadora que tem a primazia do processo político, todo mundo esperando que ela desenhasse a coalizão, o PT queria ser governo, todo mundo queria ser governo. Aí ela não faz isso, se foca completamente na gestão, que só vai dar resultado daqui a algum tempo, não vai dar agora, e aí deixa de fora toda a fauna política, sem organizar, e isso começa a repercutir embaixo, porque esse problema da pesquisa não é um problema de gestão, porque problema de gestão você tem 4 anos para resolver, e o que ela está tendo agora não é diferente do que tinha. O problema da gestão que ela enfrenta não é diferente do que a gestão anterior enfrentava. Então todo esse problema é político, começa a reverberar, ou seja, negativamente. Não tem o apoio do prefeito, não atendeu, não construiu, não ofereceu nada, não dividiu, não dialogou. Quando se fala de diálogo na política, não é dizer, oi fulano, senta aqui e me diz tua opinião. Não, oi fulano, senta aqui, assume esse cargo e me ajuda a conduzir. Esse é diálogo que existe em política, e isso não existe com ela. Não existe esse diálogo. Então as forças políticas começam a se entrincheirar, onde elas precisam se entrincheirar, que no caso é a Assembleia, e começam a mandar os recados. Tá ruim, derruba, reprova, não aprova, segura, aprova o que ela não quer. Ou seja, e aí o cenário começa a ficar assim. Aí agora ela começa a correr atrás de tentar construir uma aliança que ela perdeu as melhores oportunidades, porque na minha opinião, se ela tivesse se aproximado do PT, ela teria tirado o PT do PSB, quebraria metade das pernas do PSB, porque o PT em Pernambuco, as pessoas precisam entender, o PT em Pernambuco não tem projeto para Pernambuco. É muito diferente do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, que eles têm projetos. Aqui não pode. Por que não pode? Porque para manter a aliança nacional com o PSB, eles precisam abrir mão de um projeto político em Pernambuco. Então o PT não ia ter projeto político nunca contra Raquel ou a favor de Raquel. Então ela trazer o PT para o governo era simplesmente tirar Lula das mãos do PSB, né, ou pelo menos o PT não ficar diretamente ligado ao PSB, o que seria muito favorável para ela na próxima eleição ou na eleição municipal. Principalmente porque ela já tem uma boa relação com o governo federal, Sim. né? Isso tem sido até muito discutido. Ela consegue ter trânsito
na esplanada dos ministérios, com o próprio Lula. Lula defendeu de vaias, inclusive, pessoalmente, algumas vezes ele veio aqui, ele lá defendeu de vaias, e a relação, inclusive, tem a questão dos 900 milhões de empréstimo do Banco do Brasil, que já chegou a 650 milhões, isso para estradas, que era um calo do PSB, e a outra foi o empréstimo de 1,6 bilhão do Finisa, né? 1,7 bilhão aí do Finisa, ou seja, dá 2,6 bilhões de dinheiro para investimento. Agora, isso não vai aparecer tão rápido, né, professor? É a diferença que o senhor está dizendo, gestão e política, não é isso? Isso. E aí, ela foca na gestão como se a gestão fosse resolver a política e não resolve. Não resolve. Não resolve. E aí, tá esse problema. Aí, qual a escolha dela? Eu vou trazer o PL. Foi sábia? Eu acho que não fui. Jogou o PT agora de vez para o PSB, que era uma coisa que o PT não queria. Queria ter pelo menos um contraponto ao PSB estadual para não depender tanto do PSB. Aí joga o PT no PSB, pronto. Porque seja, tem e aí eu me pergunto assim, qual é a estratégia política? Nenhuma. A estratégia eu vou focar na gestão para a gestão resolver os problemas. Não vai resolver. Não vai. Porque daqui que uma estrada venha dar um resultado político, vai demorar e pode não dar. Porque Paulo Câmara fez estrada no final do governo dele, deu resultado. Para Paulo eleitoralmente, Câmara, o PSB não deu resultado PSB eleitoral. não deu resultado eleitoral. Então, qual a garantia de que fazer a estrada lá no sertão ou em tal lugar automaticamente vai garantir o voto? Não vai. Não há essa certeza. Então, assim, a margem de manobra para o governo de Pernambuco dentro da gestão é muito pequeno. Primeiro porque é um governo que ele é um governo que ele sempre é financeiramente muito complicado. Porque é um estado pobre. É um estado pobre com demandas enormes de infraestrutura, de água, de abastecimento, que o orçamento estadual, o Tesouro, não dá conta. E mesmo esses 2 bilhões vão dar conta de alguma coisa, mas não vai chegar próximo de resolver nenhum grande problema do Estado, porque são crônicos, são históricos, são de 40, de 50 anos, não é do governo atual que fez. Então, criou-se uma expectativa muito grande, ela não modulou a expectativa em torno do governo, em torno da gestão, focou completamente na gestão e até agora ainda não consegue oferecer claramente o que é que vai fazer na gestão, porque ela focou. Ela devia ter focado na política e não na gestão. Porque ela reduziria essa expectativa que as pessoas têm em relação ao governo, porque 100 dias, o que foi que o governo fez? Um relatório avançado da transição. O anúncio agora do Juntos pela Segurança, o anúncio do anúncio, que vai ter outro anúncio. Por quê? Porque você não consegue fazer rodar fácil, rápido, ligeiro. A máquina não anda tão rápido assim, né? Da política, né? É. E a eleição tá ali, ano que vem marcada. Pois é, e aí uma questão, professor. PSB, amanhã, está fazendo um seminário Pernambuco Agenda 40 em Gravatá. E aí, a gente falou com o Sileno Guedes agora, às 10 da manhã, eu e Mário Flávio, e ele disse, não, é um seminário de Pernambuco, mas veja, tá vindo o Alckmin, tá vindo o Flávio Dino, tá vindo o Márcio França, tá vindo o Lídice da Mata, grandes nomes fora de Pernambuco do partido. E aí é o seguinte, o PSB tem números estrondosos, ainda é o maior partido do estado, 53 prefeituras, a maior bancada federal, 5, né? A maior bancada na Alep, 12, a prefeitura do Recife, e aí esse é o conjunto de força do PSB. 2024 está aí nas portas. O PSB tenta vencer a eleição de novo, ou seja, tem mais prefeitura e prefeituras mais importantes. Professor, 2024, quem vencer 2024 está automaticamente engatilhado na frente para 2026 ou não é assim tão automático? Como é que o senhor vê essa questão entre eleição municipal e 2026 para o governo? Primeiro, o PSB é um partido nacional, mas que o peso dele é Pernambuco. Dentro, inclusive, do Congresso Nacional do PSB, Pernambuco tem um peso muito maior do que... Maior do que qualquer outros estados. Né? Então, qualquer seminário aqui, ele ganha essa característica nacional. O que o PSB faz agora é aproveitar o momento bom que ele vive nacionalmente no governo Lula, trazer peso para Pernambuco, e esse é que deveria o foco. Se eu tivesse no lugar de Raquel, meu foco era enfraquecer politicamente o PSB o mais brevemente possível. Aí você tem uma oposição organizadíssima pelo PSB, com o PT jogado por mim no colo deles,
porque eu poderia tirar e enfraquecia. Aí o PSB é o que está mais organizado, é o que tem mais prefeito e tal, mas que tem um candidato in pectore para 2026. Que é João Campos. Que é João né? Campos, ou seja, Candidato o já tá lá. candidato natural. Ninguém duvida que João Campos vai ser candidato. Então a expectativa de poder futuro é o que faz as pessoas, os prefeitos estarem amarrados ainda, não terem mudado de partido. Por que que ninguém mudou para o PSB e o PSDB não virou o maior partido de Pernambuco? Porque, veja, eu lembro aqui, aproveitando sua fala, quando a Arraes perdeu a eleição ali para Jarbas, a reeleição de Arraes, né, que não houve, 1 milhão de votos que ele perdeu, aí venceu, era a União pro Pernambuco, né? PMDB, PSDB e PFL na época. A debandada aqui foi, lembra? Exato, o PSB tinha essa mesma estrutura de maioria de prefeituras e ali em 2002 a maioria das prefeituras, né, professor, foi direto para... Aí não iam para o MDB de Jarbas, porque ficava muito... Foram para o PSDB de Sérgio Guerra na época. Sim. Né? E não foram também para o PFL, assim, sair do PSB para o PFL. Mas se dividiram. O PSDB, inclusive, ganhou muito, porque era o terceiro partido da aliança e o mais palatável para os arraesistas mais históricos que saíram do partido. E isso ainda não ocorreu nesse momento aqui. Eu estava esperando algo assim. Por quê? Porque lá atrás não havia expectativa de poder mais com a Arraes. Quando a Arraes perdeu. Não havia mais expectativa de que ele se tornasse, tanto que não foi. Tanto que não se tornou governador. É verdade. Não havia mais expectativa de que a Arraes voltasse ao poder. Então o PSB agora, há completa expectativa de que João vai ser governador. A diferença é se vai ser agora em 26 ou se vai ser lá na frente. Pronto, a discussão é essa. Que João vai ganhar a eleição do Recife, todo mundo diz assim, não há, talvez até leve no primeiro turno. Porque quem é que vai estar hoje com peso para disputar com João se o PT está com ele? O PT vai estar com ele, quem é que poderia criar algum problema? Forçar um segundo turno, pelo menos. Marília está muito enfraquecida, depois dessa eleição para o governo do Estado, mas ainda talvez possa criar algum problema. E do lado da centro-direita, que é o lado que Raquel optou por construir uma coalizão, você vai ter Daniel Coelho e... Gilson Machado Neto. Sim. Ou seja, não vai render. Não vai render. Porque são... primeiro que Daniel já foi testado várias vezes. Sabe-se o limite que Daniel tem de atingir votação no Recife. Gilson talvez seja um nome que ainda não foi testado, mas a gente sabe que o bolsonarismo tem teto em todo lugar, em Pernambuco. Então, ou seja, e aí? Vai sobrar para João. Então, assim, que João tem condições muito grandes, muito prováveis de se reeleger, é factível, é fato. E a expectativa de poder... o candidato, exato. O candidato in pectore que é aquele candidato que o PSB tem guardadinho. Que não precisa dizer agora, porque não tem eleição. Mas é o candidato que está aqui. Quando tira, coloca. Perfeitamente. Olha, isso vai render muito. Mas é o seguinte, gente. A gente está ouvindo aqui o professor Vanúcio. A gente vai para o intervalo, porque a gente também, além de continuar a questão do governo do Estado, a gente entra também em Caruaru e já tem pergunta dos ouvintes, a gente vai fazer, né? No intervalo, é só 1 minuto. Fica aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial e em Caruaru você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele você tem descontos do que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel, Rua São Gabriel, 897 Caruaru, fone 3719-2897.
O Dia dos Pais está chegando. E se você quer surpreender seu pai com estilo e elegância, venha para a Fábrica da Moda. Aqui você encontra as últimas tendências em moda masculina, como roupas, calçados, óculos, acessórios e muito mais. São peças que vão realçar o visual do seu pai com aquele precinho que você encontra só no Fábrica da Moda. Celebre o Dia dos Pais com um presente do Fábrica da Moda. A tarefa da escola estava muito difícil, mas ele me ajudou. Ah, e quando caí e me machuquei, ele cuidou com muito carinho. E ainda tem aquele dia que eu estava com muita fome e ele fez aquele prato delicioso. Pai, meu maior exemplo nessa vida. Uma homenagem da loja La Ferrier Moda Masculina. Variedade e exclusividade. Lojas no Polo Caruaru. Telefone 3722-2558. Festival da Casa e Construção é na Tupã. Tudo em louças, metais e esquadrias. Piso 46 por 46 tipo APA mesa a partir de R$ 25,90. Plafon acrílico LED 12 watts Deluxe por R$ 129,00. Porta em alumínio 80 por 2,10 Quality em 10 de R$ 45,90. Revestimento 37 por 59 tipo Ariel por R$ 29,90. Torneira lavatório Bica Alta Selite por R$ 199,90. E você ainda concorre a 10 carros 0 km. Tupã, há 40 anos, as melhores promoções são de casa. Na Rádio Cidade, 11 horas e 43 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa de hoje, Momento Cidade Entrevista, recebendo o professor e cientista político Vanúcio Pimentel. Está conversando aqui sobre a conjuntura política do Brasil e principalmente de Pernambuco e Caruaru. E a gente tem pergunta dos ouvintes, professor. Olha, o Gildo José, da Nova Caruaru, nosso grande ouvinte, ele disse o seguinte: bom dia, parabéns aos advogados e aos estudantes, e em especial a Maviael Peixoto, a Abraão Oliveira e aos meus dois grandes mestres aqui, né, o professor Marco Aurélio e o professor, né, Vanúcio Pimentel. Olha, professor Vanúcio, qual probabilidade do PL fixar raiz em Caruaru e dar bons frutos, até porque são poucos legisladores municipais que carregam essa sigla. Ou seja, ele pergunta sobre o PL aqui em Caruaru, então entrando na política local, qual o papel do PL nessa próxima eleição? Eles têm ali o convite a Silvio Nascimento, que ainda não aceitou, mas pode vir para o partido, e tem uma pré-candidatura, digamos assim, já anunciando aí e se movimentando o Fernando Rodolfo. E o Fernando aposta no bolsonarismo de Caruaru, que deu 40% dos votos a Bolsonaro, aí 80 mil votos mais ou menos. Como é que fica? Como é que você vê essa estratégia do PL aqui em Caruaru para a eleição municipal? Bem, eu acho que ficou claro que Fernando Rodolfo ele tem um objetivo que não é exatamente o município, né? Ele busca a pré-candidatura e acho que, como ele tem autonomia porque o partido vai precisar ter alguém, acho que ele sai. Vai buscar construir uma proporcional que garanta algum espaço para o PL, mas a grande questão para Fernando Rodolfo é que a eleição de Caruaru projeta qualquer pessoa na região, porque o tempo de rádio e de TV ele passa em todo canto, ou seja, daqui até vai estar... dá até Petrolina, até nosso... Então, se você tem uma candidatura à prefeitura de Caruaru com disputando o nicho bolsonarista, você só não disputa em Caruaru. Para outra eleição para federal, ele já vai ter visibilidade em toda a região, e toda a região que inclusive essa que a gente vive, é a que deu a maior quantidade de votos a Bolsonaro aqui em Pernambuco. Tirando a região metropolitana, foi o Agreste. Então, se você se projeta no município que é polo e que atinge toda essa população
como um candidato do PL que representa Bolsonaro na região, você pode não ganhar a eleição para Caruaru, mas você consegue um recall muito bom para a próxima de deputado federal, que é importante para ele, porque acabou que reduziu a votação dele, né? Da outra para essa. Foi de 28 mil para 6 mil votos, então realmente... Além disso, o PL quer fazer 1.500 prefeituras no Brasil, né? O partido como um todo. Então, acho que entra nessa questão. E aproveitando a pergunta do Gildo, né? Trazendo para as questões de Caruaru, como que o senhor vê esse momento do Rodrigo Pinheiro? Pesquisas que saíram indicaram que ele estava muito bem, né? Na avaliação de governo e também na questão de intenção de voto. Mas como é que o senhor vê as movimentações de Rodrigo? Inclusive, ele convidou Marcelo Gomes, do PSB, para o governo. Marcelo veio aqui e disse, eu estou entrando no governo, mas o PSB não. Conversei com o Sileno, conversei com o João Campos. Pessoal, a minha entrada é lá. Enfim, também trouxe Gilberto Dória, que é do PT, para o governo. Enfim, há algumas movimentações nesse sentido do Rodrigo Pinheiro. Mas como é que o senhor vê a situação da eleição municipal e principalmente do prefeito, né, que está candidato à reeleição? Eu acho que o Rodrigo tem ocupado o espaço que ficou vazio, né? Não apenas pela saída de Raquel que criou esse espaço, mas também pelas outras forças que abriram mão de estar presentes na oposição. Então, ele está ocupando o espaço com o que ele tem. O poder que ele tem é a prefeitura e ele tem atraído aí as pessoas que ele considera importantes para estar junto com ele. Tem aí duas coisas. Primeiro que é um retrato de momento, a pesquisa sempre é. A gente precisa observar muito como é que o Rodrigo vai conduzir o final desse ano para o ano que vem, do ponto de vista da gestão, porque se especula muito que o município ficou muito cambaleado depois de São João. Alguns sinais de que há algo que não está exatamente como deveria. É o fato de que ele não pagou a primeira parcela do 10º agora em junho, né? O ano passado ele tinha pago, anunciou, pagou. Esse ano não anunciou, não pagou. Então, tem alguns sinais aí de que talvez as coisas estejam um pouco fora de controle. Se ele se mostrar que ele tem controle, eu acho que ele chega bem até o ano que vem. É preciso lembrar, enquanto que o que o Rodrigo tem é a gestão, hoje. Então, ele precisa que ela esteja bem sempre, para que ele esteja bem posicionado. E a outra coisa é a movimentação das forças políticas, né? Ou seja, o que é que elas vão fazer, fora ele, as outras forças políticas. E aí inclui a oposição, Rafier, o próprio Fernando Rodolfo, Zé Queiroz, Lessa, a própria Raquel, que para mim é a jogadora mais importante da eleição, Caruaru. Porque, veja, Raquel teve, o que ela é a mais importante? Raquel teve em 2016 60 e poucos % dos votos, 66, uma coisa assim. E 2 anos depois ela vai para a disputa do governo do estado e tem mais de 83, 85%. No segundo turno é 83% dos votos do segundo turno em Caruaru. No segundo turno em Caruaru. Então quer dizer que em 66% em 2016, 33% não queria ela como prefeita. Sim. Mas desses 33%, metade decidiu que queria ela como governadora 2 anos depois. Você veja que peso político enorme. Ela ganhou metade dos que não gostavam dela, não votaram nela. Metade dos que não votaram nela para prefeita, que acharam que ela não servia para prefeita, mas servia para governadora. Então isso é um peso político muito grande, muito simbólico. A pessoa entra com 83%. E eu me pergunto, assim, qual é a lógica política de Raquel apoiar Rodrigo? Vamos para a lógica política. Primeiro, ela tem um peso enorme na cidade. Vem com 83% de votação no ano passado, né? Ela tem ali um prefeito que era vice dela, que ao assumir nunca fez questão de dizer que era uma continuidade do governo. Não, era outro governo. Não tem nada a ver com o outro. Era outro. As pessoas que apoiavam ela, as pessoas dela que estavam no governo, saíram de maneira até abrupta e pouco cortês da maneira como foram retiradas. Hoje, o governo não se coloca como um governo de continuidade ao governo dela. Ele não se coloca como uma pessoa... Ele não faz referência a ela como a pessoa que, inclusive, colocou no lugar que ele está do processo político, porque Rodrigo, antes de ser vice de Raquel, ele ganharia o quê? Ele não era conhecido, não atuava na política partidária da cidade. Atuava. Então, o governo que hoje não tem ninguém que é do grupo dela. Porque quem é que é do grupo de Raquel hoje,
que faz parte do governo Rodrigo? O que é que nós podemos dizer que realmente é do grupo de Raquel e que faz parte do Rodrigo? Ninguém. Então, se eu tenho 83%, eu vou apoiar essa pessoa que eu não entendo que está no meu grupo político, embora esteja no meu partido, mas que não compõe politicamente comigo nada, ou eu posso apoiar outra pessoa que compõe politicamente comigo? Agora, para fazer isso, precisa também ter toda uma construção explicativa, né? Uma narrativa também, não, professor? E outra, tem que ter essa outra pessoa para se colocar no lugar do prefeito, né? Porque como é que ela construiria isso? Raquel está na condição de construir um poste. Ela está na condição política de eleger um poste. Pelos números que ela apresenta. Assim Lula fez, assim Eduardo fez, ou seja, aquela ideia de eu posso eleger qualquer pessoa. Objetivamente ela tem essas condições, certo? Objetivamente. Se ela vai construir isso politicamente é outra coisa. Objetivamente ela tem as condições. E Rodrigo continua no PSDB. Ou seja, no fim das contas, o PSDB pode escolher outra pessoa. O PSDB é um partido, o PSDB ele tem instâncias, ele pode escolher outra pessoa, que não ele. E a porta fica muito estreita para Rodrigo. Ele iria para onde? Se ele quisesse sair hoje. Para o PL ele não ia. Para a federação ele não ia. Provavelmente que ela vai... a federação do PT, não é isso? Ela vai, inclusive, declarar a oposição a ele, provavelmente. Porque segue a estadual, né? Segue a estadual, provavelmente. Então, ele iria para onde? Qual o partido que sobra? O PSB não vai. Porque a disputa em Caruaru pro ano que vem, ela está nacionalizada. Talvez ela não é uma disputa que vai ser resolvida pelo PSB local, pelo PT local. Não vai. Ela vai nem pelo estadual, ela vai ser decidida nacionalmente. A disputa partidária em Caruaru, que vai decidir ela, é Brasília, não é... A disputa está claramente nacionalizada do ponto de vista partidário. Isso nenhuma outra cidade de Pernambuco vai ter. Petrolina não vai ter, nem o Recife vai ter. Caruaru, a disputa vai estar nacionalizada partidariamente. Não se resolve nada aqui hoje. Então vai ficar um pouco difícil. Por exemplo, muito difícil. O PSD, que é um partido em Caruaru que me parece que não está ainda fazendo grandes articulações, mas o PSD com o André de Paula pode ir para Raquel, né? Tem uma articulação nacional aí e estadual. Então talvez não fosse um espaço. O MDB já tem Tonigel. Não seria um espaço eficaz. O MDB não iria, o União não vai. O PP? O PP, talvez, mas tem que negociar com o Eduardo da Fonte. E ali a negociação, a fatura é alta. Né? Então talvez é mais fácil ele ir para o governo do estado do que... Enfim. Então, assim, toda essa situação partidária leva a uma situação de que Rodrigo não tem para onde ir se não continuar no PSDB. Ou seja, ele fica completamente na mão dela dizer não vai ser ele porque o partido não quer. Quer fulano de tal. Ponto. Então o senhor vê esse risco como uma possibilidade? Mas eu vejo muito essa possibilidade, porque eu não vejo hoje a autonomia partidária de Rodrigo dizer que é candidato. Ele diz que é pré-candidato, ele não tem autonomia partidária para dizer que é pré-candidato. Não tem. E é partido Você que só dá pode legenda, dizer, né? só pode dizer que é pré-candidato o Fernando Rodolfo, Zé Queiroz, Rafier, tem autonomia partidária hoje para dizer. Rafier, embora não seja o presidente do partido, mas ele tem Marcos Amaral já falou. Já falou, ou seja, ele tem um respaldo partidário, ou seja, ele tem autonomia para se colocar como pré-candidato. Rodrigo se coloca como pré-candidato porque é prefeito. Só. Mas não é porque tem uma autonomia partidária para dizer eu sou pré-candidato. Não. Ele não pode dizer. Inclusive, não tem como dizer. Então eu olho para a situação e digo, eu vejo uma fragilidade enorme política e tá todo mundo falando do São João, tá todo mundo falando da pesquisa e não sei o que, mas falta a base. O chão para você poder dizer que é candidato. Não tem. Que é a questão partidária. Que é a questão partidária. Que em Caruaru já ajudou a decidir a eleição quando os caciques tiravam o partido de algumas figuras, acabava ali e resolvia o problema. Professor, para terminar, a gente tem um quadro aqui, o Não Pipoque Não, né, que o Mário Flávio a gente faz aqui, que é a última pergunta. E é o seguinte, Câmara de Vereadores costuma ter uma grande renovação na Câmara de Vereadores. O cenário para 2024 é de uma grande renovação e aí muitos dos que estão lá, ou dos 23, não voltam. O que é que o senhor vê? Marco, eu acho que o cenário se encaminha para uma renovação grande. Não sei se nas mesmas proporções da anterior, mas o cenário muito parecido com aquela legislatura em que você tinha vereador
mantido como vereador, mas preso, sem estar no exercício. Ou seja, situações muito parecidas assim que provocam nas pessoas uma reação de votar em outras pessoas. Ou seja, no fim, esse tipo de situação que a gente está vendo com Cátia e que houve na Ponto Final, ele acaba reverberando na legislatura inteira. E isso já ficou claro. Então, assim, às vezes eu acho que a Câmara comete uma injustiça contra ela mesma e contra os demais ao não tomar posições políticas de decidir. É melhor tirar ou manter a pessoa aqui. Então, a Câmara, quando decide manter, para mim, ela traz para ela um custo político muito grande e para todo mundo que está ali. Há uma espécie de rejeição que irradia. Generaliza uma rejeição para a casa inteira. E isso repercute sempre em uma eleição. Aí eu acho que são questões políticas que a Câmara poderia avaliar ou deveria avaliar até que ponto a legislatura como um todo não se prejudica quando esse tipo de coisa acontece. E eu acho que a gente já tem histórico suficiente para entender que sim, que isso repercute em todo mundo e que se a gente tiver uma renovação alta também, saiba que foi por conta disso, porque sempre é tem assim. Esses fatores, né? Para terminar, a dona Núcia Lima, mãe do nosso querido Mário Flávio, grande ouvinte nossa, ela diz, olha, bom dia para todo mundo, muitos bolsonaristas irão votar em Rodrigo, caso seja candidato, ou seja, o Fernando Rodolfo tenta ganhar esse grupo, mas ela mesmo explica, ó, tem muitos bolsonaristas que iriam com o Rodrigo, não iriam com o Fernando Rodolfo. É sempre possível, né? Numa eleição é sempre possível, a disputa é essa, porque na verdade os bolsonaristas que a gente chama todos, eles são diferentes. Tem aquela parcela mais ideológica, a parcela mais evangélica, ou seja, que tem, não é um grupo unificado. Não é unificado, né? Não é. Então eu acho que a disputa que vai ter ali é exatamente, talvez um grupo, talvez o empresarial, mais vinculado aos negócios, vá com o Rodrigo pela própria proximidade do discurso, das ações e do acesso a ele, porque o Rodrigo também é um empresário, ou seja, uma pessoa que se situa bem nessa questão, mas talvez seja mais difícil com o público evangélico, com o público mais ideológico, que talvez Fernando Rodolfo tenha uma aderência melhor a esse público, ele pode construir isso, né? É preciso ver. Mas essa disputa que vai acontecer aí. Perfeitamente. Gente, a gente vai encerrando a entrevista de hoje, professor Vanúcio. Eu agradeço imensamente. E é o seguinte, diminuiu o hiato, né? A gente teve um tempo sem receber Vanúcio por aqui, mas é sempre muito bom, é sempre uma aula que ajuda a gente a entender os panoramas e as circunstâncias e, claro, para acompanharmos melhor a política. Mas muito obrigado e já fica o convite para próximas vezes estar aqui conosco. Será um prazer, Marco. Um abraço a todos. Perfeitamente. Gente, vocês vão ficar agora, para relaxar, nossa querida Bel Pereira vem aí com o melhor da MPB. Também tem daqui a pouco o Toca Toda.